O rancho solitário se erguia imponente no meio do Campo Dourado de Valença, uma fazenda tradicional com séculos de história. A propriedade era conhecida não apenas pela qualidade de sua produção agrícola, mas principalmente por seu orgulho. Fúria, o touro bravo que dominava os pastos com seu porte majestoso. A fazenda, agora um símbolo de excelência, tinha um dono orgulhoso, João Fernandes, um homem de alma forte, moldado pela terra e pela tradição. Mas mais do que sua reputação, João tinha algo que valorizava acima de tudo: seu filho Rafael. Desde criança, Rafael e Fúria compartilharam uma conexão rara. O jovem cresceu sob a mirada atenta do touro, que com seu temperamento tranquilo e docilidade, se tornou algo mais que um simples animal de trabalho. Fúria era um companheiro, uma extensão da família Fernandes. Juntos, pai e filho cuidavam do gado, tratavam dos animais e cultivavam a terra. Rafael sempre dizia que Fúria era mais que um touro. Ele era seu melhor amigo. No entanto, tudo mudou numa noite fatídica. Uma madrugada de chuva intensa trouxe consigo um acidente trágico. Rafael morreu em um acidente de trânsito enquanto viajava para a cidade. A dor da perda foi imensa para João, mas o maior choque viria quando ele percebeu o impacto que a morte de seu filho teria em Fúria. Nos dias que se seguiram à tragédia, o comportamento do touro começou a mudar. O animal, que sempre fora tranquilo, começou a mostrar sinais de inquietação. Primeiro deixou de comer. Depois, seu olhar, antes calmo, se transformou em um brilho ameaçador. Fúria começou a se agitar nas cercas e a atacar qualquer um que se aproximasse, como se estivesse possuído por uma raiva insuportável. João tentou chamar veterinários locais para lidar com a situação, mas todos falharam. O Dr. Oliveira, um veterinário experiente da região, foi o primeiro a ser chamado. Ao tentar sedar Fúria, o touro reagiu com tal força que o veterinário foi lançado ao chão e teve que ser levado ao hospital com ferimentos graves. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. Fúria estava fora de controle. E conforme o tempo passava, a agressividade do touro só aumentava. João, incapaz de compreender a transformação de seu querido animal, tentou várias abordagens. Fez tentativas desesperadas para reconquistar a confiança do touro, mas Fúria parecia não reconhecer mais ninguém. O medo tomou conta da fazenda. Os trabalhadores começaram a abandonar o local, temerosos da fúria do touro. Os cercados estavam sendo destruídos e João já não sabia o que fazer. "Este touro deve ser sacrificado", disse o prefeito da cidade, o Sr. Martins, quando visitou a fazenda para avaliar a situação. "A segurança de todos está em risco, João. Não pode permitir que isso continue. Não é mais um animal, é uma ameaça." Essas palavras cortaram João como uma lâmina. Fúria sempre fora um símbolo de confiança, algo que ele e seu filho haviam cultivado ao longo dos anos. Como poderia matar o único vínculo que lhe restava de seu filho? A dor de perder Rafael ainda estava fresca, e agora ele teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. João tentou protestar, mas sabia que o prefeito estava certo. Nenhuma solução parecia possível. Os veterinários falharam, os cercados estavam destruídos, e ninguém mais se arriscaria a tratar com Fúria. João olhou para o grande touro, que caminhava de maneira errática pelo campo, com os olhos negros brilhando com uma fúria incontida. De certa forma, Fúria refletia sua própria dor e raiva. Foi então que, em sua última tentativa desesperada, João recebeu a recomendação de um velho amigo, Carlos, que sugeriu que chamasse um veterinário especializado em animais difíceis, alguém com experiência com touros selvagens e comportamentos agressivos. Era a última esperança. O nome do veterinário era Marcos, um homem de renome que havia trabalhado com animais de grande porte e, apesar das dificuldades com outros animais, tinha uma abordagem diferente. Marcos chegou à fazenda com seu filho de 4 anos, Lucas, um menino curioso e cheio de energia. João os recebeu com uma mistura de ceticismo e esperança. Se Marcos não conseguisse, nada mais o faria. Mas o que João não sabia era que por trás da experiência de Marcos havia uma surpresa que mudaria tudo: a inocência de um menino. A primeira visão de Lucas ao chegar à fazenda foi de Fúria,
ainda agitado no cercado. O pequeno olhou para o touro com curiosidade inocente, sem mostrar nenhum sinal de medo. Marcos, seu pai, alertou-o para não se aproximar, temendo pela segurança de seu filho. Mas Lucas, com os olhos brilhando de curiosidade, sentiu algo estranho e inexplicável. Queria vê-lo mais de perto. João, que já estava exausto de tantas tentativas falhadas, olhou para a criança e, por um momento, teve uma sensação estranha de que talvez, apenas talvez, aquela criança poderia ser a chave para salvar Fúria. Mas ele estava cético. Está muito perigoso, disse João, temendo o pior. Não é seguro, Lucas. Mas o menino, com a confiança natural de uma criança, simplesmente disse: Vou falar com ele, papai. João e Marcos trocaram olhares preocupados. Ninguém em sã consciência se aproximaria de Fúria naquele estado. Mas algo inexplicável acontecia naquela fazenda, algo que João não compreendia, mas que poderia ser sua última esperança. O som do vento cortava o ar seco da tarde enquanto João e Marcos observavam em silêncio o imenso Fúria dentro do cercado reforçado. O touro estava agitado, sua respiração ofegante e seu olhar ainda dominado pela fúria que surgiu com a morte de Rafael. A tensão na fazenda Rancho Solitário era palpável. Todos sabiam que, se a situação não fosse controlada logo, Fúria seria sacrificado. Não havia outra solução aparente. Marcos, um veterinário respeitado na região, chegou com passos firmes na propriedade, acompanhado de seu filho Lucas. Era um homem de cabelo grisalho e expressão séria, mas com uma aura de serenidade que vinha da experiência de anos, lidando com os mais diversos animais. Apesar de sua tranquilidade, Marcos sentia o peso nos ombros. A fama de Fúria precedia o animal. Sabia que este não seria um caso fácil. Espero que você tenha razão sobre este lugar, João, disse Marcos com sua voz grave, mas calma. Não acredito que um simples método de contenção vá resolver esse problema. Este touro está ferido de maneira muito mais profunda do que imaginamos. Sua raiva é algo mais do que simples agressividade. Ele está de luto. João olhou para o touro, cujos olhos pareciam arder de raiva. Não sei mais o que fazer. Já tentamos de tudo e o perigo só aumenta. Marcos assentiu, compreendendo o dilema. Farei o que puder, mas precisamos agir com cautela. Um touro desse porte não pode ser domado de maneira imprudente. Tentarei um enfoque mais cuidadoso, mas a verdade é que Fúria deve entender que o controle não vem da força, mas da confiança. Mas a confiança é algo que ele perdeu, e quem sabe se conseguimos recuperar isso. Enquanto Marcos conversava com João, Lucas ficou observando o grande touro. Seu olhar estava fixo, mas sem a menor sombra de medo. O menino tinha os olhos azuis brilhando de curiosidade, e seu pequeno corpo estava firme, com passos lentos e cautelosos. A cena era desconcertante. Todos os outros na fazenda estavam nervosos, esperando o pior, mas o olhar de Lucas não vacilava. Ele parecia sereno diante de Fúria, como se o touro fosse uma peça de um grande mistério que ele queria entender. Marcos, preocupado, olhou para seu filho. Lucas, fique atrás de mim. Este não é um lugar para crianças. Fúria pode ser imprevisível. Mas Lucas, como sempre, não ouviu. Continuou caminhando em direção ao cercado, com uma expressão decidida. O que você está fazendo, menino? Chamou Marcos com voz mais firme, mas Lucas não parou. Seu pai começou a caminhar em direção a ele, mas o menino, sem hesitar, parou quando chegou perto das grades. Olhou para o touro com um sorriso tímido, mas confiante. Eu só quero ver ele de perto, papai, disse Lucas, com um tom suave, como se falasse de um amigo distante. Marcos suspirou vendo o comportamento do filho. Tentou interceder mais uma vez, mas não conseguiu evitar o inevitável. Lucas se aproximou ainda mais do cercado. Estava a poucos metros de Fúria agora, observando-o com os olhos fixos, como se tentasse entender sua dor. Fúria, por sua vez, não parecia tão ameaçador naquele momento. O touro, embora agitado, se deteve por um instante, observando o menino que se aproximava com tanta calma. João, que assistia à cena, não sabia se deveria gritar ou apenas esperar. Nunca havia visto algo como aquilo. Lucas olhou para a Fúria com uma intensidade serena,
Algo no olhar do menino parecia conversar com o touro de uma maneira silenciosa, mas profunda. Quando Lucas estendeu sua mão lentamente através das barras do cercado, o que aconteceu a seguir deixou todos atônitos. Fúria, que até aquele momento havia sido uma fera furiosa, agora parecia hesitar. Seus olhos brilhavam com um leve reflexo de confusão. O ar ficou carregado de expectativa. O grande touro, com todo o seu tamanho e força, se aproximou da mão do menino, não com raiva, mas com uma calma que ninguém imaginava ser possível. Os dois, de alguma forma, se encontraram em um nível primitivo, onde palavras não eram necessárias. Fúria abaixou lentamente a cabeça, sua expressão se suavizando enquanto sentia o toque da mão de Lucas em sua testa. Por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade, ninguém se mexeu. Nem João, nem Marcos, nem os outros trabalhadores ao redor. Todos estavam paralisados pela cena surreal diante de seus olhos. Lucas, com seus 4 anos, tocava o touro que todos temiam, com uma suavidade que ninguém imaginava ser possível. Não havia sinais de fúria nos olhos de Fúria, mas algo mais profundo, como se ele estivesse finalmente entendendo que aquele toque era algo genuíno, algo puro. João não podia acreditar no que via. Isso não é possível, murmurou quase sem voz. A tensão que minutos antes dominava o ambiente agora se transformou em uma estranha sensação de esperança. Marcos, que antes estava preocupado e cético, observou com uma expressão que misturava surpresa e alívio. O silêncio foi quebrado por um suave resmungo de fúria, mas agora não era o som ameaçador de antes. Era quase como um suspiro de alívio. O touro parecia ter aceitado o toque de Lucas, como se de alguma forma estivesse reconhecendo a inocência do menino. Marcos se aproximou, cuidadosamente. Nunca vi algo assim. Isso é, algo que desafia tudo o que eu sabia sobre o comportamento dos animais. João ainda estava sem palavras, mas sentia algo em seu peito começar a aliviar. Olhou para Lucas, seu filho, e depois para a Fúria. O que quer que tivesse acontecido ali, parecia que o impossível se tornara realidade. No entanto, mesmo com a calmaria momentânea, Marcos sabia que o mais difícil ainda estava por vir. A confiança de Fúria havia sido quebrada de maneiras que ninguém poderia entender. E isso não se curava com apenas um toque. Mas agora havia uma chance, algo que parecia impossível momentos antes. Os dias seguintes ao primeiro contato entre Lucas e Fúria foram marcados por uma transformação visível e impressionante. O grande touro, que antes aterrorizava a fazenda Rancho Solitário com sua força incontrolável, agora parecia mais tranquilo, quase sereno, quando estava na presença do pequeno Lucas. João, que observava com cautela cada movimento do touro, não pôde deixar de notar as mudanças, embora ainda se sentisse inseguro. Sabia que Fúria não era um animal fácil, e a transformação era boa demais para ser verdadeira. A pergunta que martelava sua mente era: até quando isso duraria? Lucas, por sua vez, parecia ser a razão de todo aquele milagre. O menino de 4 anos se tornara uma presença constante na vida do touro. Todo dia, ao amanhecer, Lucas corria até o cercado, onde Fúria o esperava mais tranquilo do que nunca. O menino, sem medo, se aproximava do touro, estendia a mão e tocava sua testa com uma suavidade imensa, como se fosse algo natural para ambos. Fúria, agora mais dócil, aceitava o toque com um suspiro profundo, como se a presença de Lucas fosse a cura para toda a dor que ele carregava. Marcos, o veterinário, observava tudo com uma mistura de surpresa e perplexidade. Ele, que já tinha lidado com animais de temperamento forte e complicado, sabia que a situação que estava presenciando desafiava toda a lógica científica que conhecia. Não havia uma explicação racional para a conexão entre Lucas e Fúria. Marcos começou a acreditar que isso não era apenas uma mudança de comportamento, mas algo que beirava o impossível. Talvez fosse uma espécie de magia, algo que ia além do entendimento humano. Ele nunca imaginou que um menino tão pequeno pudesse fazer o que anos de treinamento e experiência não haviam conseguido: acalmar um touro feroz. Isso é inacreditável, murmurou Marcos a João em um momento, enquanto observavam Lucas acariciando Fúria.
Não há nenhuma explicação científica para o que está acontecendo aqui. João, que estava mais aliviado do que jamais imaginara ser possível, não pôde evitar sorrir ao ver a interação entre o filho de Marcos e o touro. Mas o sorriso de João logo se apagou ao lembrar da realidade que ainda pesava sobre a fazenda. Apesar das mudanças visíveis, o perigo de Fúria ser sacrificado ainda estava presente. A ameaça do matadouro nunca foi tão real. O prefeito e o oficial veterinário da cidade continuavam acreditando que o touro era uma ameaça iminente e que a única solução era a sua morte. A promessa de Marcos de ajudá-los estava se tornando cada vez mais difícil de cumprir, especialmente quando viu o quanto Fúria ainda carregava em sua alma ferida. Enquanto isso, Lucas, com sua compreensão inocente e empática, se aproximava cada vez mais de Fúria. Parecia entender o que o touro sentia, como se houvesse uma comunicação silenciosa entre eles. Quando Lucas tocava Fúria, o menino não apenas transmitia confiança, mas também oferecia algo mais profundo: compaixão. Ele via em Fúria não apenas um animal, mas uma criatura que, assim como ele, havia perdido algo precioso. E em cada toque mostrava a Fúria que ele não estava sozinho. Mas por mais que João tentasse se convencer de que o comportamento dócil de Fúria era um sinal de redenção, uma sombra de incerteza ainda pairava sobre ele. À medida que os dias passavam, a realidade de que Fúria poderia ser levado ao matadouro se aproximava cada vez mais. João já havia recebido a ordem do prefeito para sacrificar o touro. Fúria, embora tivesse se acalmado, ainda era visto por muitos como uma ameaça, um perigo. E agora, uma visita inesperada colocaria em risco tudo o que havia sido conquistado. Em um dia nublado, um oficial veterinário da cidade chegou à fazenda com um olhar decidido e um tom urgente. Ele trazia consigo um documento que autorizava a transferência de Fúria para o matadouro, com base no histórico de agressões do touro e no risco que ele representava para todos. "João", disse o oficial veterinário, olhando fixamente para ele, "você sabe o que tem que ser feito. O touro foi uma ameaça para todos aqui. Não podemos arriscar mais vidas." João engoliu em seco, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Olhou para a Fúria, que estava pacificamente deitado na grama, sua grande forma agora relaxada, mas os olhos ainda perdidos na dor de um passado recente. João queria acreditar que Fúria estava curado, que ele havia mudado, mas o medo de perder o animal, e talvez algo mais, o dominava. Sabia que a comunidade, e até mesmo seu próprio povo, estava pressionando por uma solução. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Lucas, que estava brincando nas proximidades, correu até o cercado, ao lado de Fúria. O menino, como sempre, se aproximou do touro sem receio, com a mão estendida. Olhou para o oficial veterinário, depois para João, e com a voz mais doce e firme que alguém poderia imaginar, disse: "Não podemos levar Fúria embora. Ele é meu amigo. Ele não vai machucar ninguém. Não faz sentido. Ele não é mau, ele só está triste, como eu fiquei triste quando minha mãe se foi." O que aconteceu a seguir foi um silêncio absoluto. Os olhos de João se arregalaram, e o oficial veterinário ficou paralisado por um momento. Lucas estava fazendo algo que ninguém havia ousado fazer até então. Ele estava, com sua pura inocência, defendendo Fúria como se o touro fosse um irmão perdido, alguém que ele compreendia e amava. Não havia mais raiva, não havia mais medo. Apenas um menino pequeno que via no animal um companheiro de dor. O oficial veterinário tentou protestar, mas não conseguiu encontrar palavras. O que ele estava testemunhando era algo que desafiava qualquer lógica ou explicação. Como um menino de 4 anos poderia entender isso melhor do que qualquer adulto? E, mais importante, como ele poderia ir contra a decisão de toda uma comunidade? João, com o coração apertado, sabia que aquele momento era crucial. Fúria, de alguma maneira, se tornara algo mais que um simples animal para ele. Era o símbolo da perda, mas também da cura. João olhou para Lucas e, pela primeira vez em semanas, sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo sabia que a batalha ainda não estava vencida. O oficial veterinário poderia ceder naquele momento, mas a pressão externa não se dissiparia tão facilmente.
O céu sobre o rancho solitário estava carregado de nuvens pesadas, um reflexo da tensão que se acumulava na fazenda. O vento soprava forte, como se a natureza também sentisse a grande pressão que pairava no ar. João, Marcos e os outros trabalhadores observavam em silêncio, seus corações apertados, enquanto o grande oficial veterinário, acompanhado de seus assistentes, se aproximava do cercado onde Fúria estava. Era o momento decisivo. A ordem estava dada. Fúria deveria ser levado ao matadouro. O oficial veterinário, com seu olhar firme e profissional, estava convencido de que não havia mais o que fazer. O touro, por mais que tivesse mostrado sinais de melhora, ainda era considerado uma ameaça, um risco para a segurança de todos. A vida de Fúria estava literalmente por um fio. João estava paralisado, sua mente dividida entre a esperança que surgira com a transformação do touro e a realidade que o cercava. Olhou para Marcos, que com semblante grave, sabia que, como veterinário, não poderia fazer outra coisa senão apoiar a decisão do oficial. Mas ambos sabiam que havia algo mais profundo ali, algo que desafiava toda a lógica. Lucas, que se tornara o elo entre o touro e o mundo humano, estava de pé ao lado de Fúria, observando-o atentamente. O pequeno, com seus olhos azuis brilhando de emoção e determinação, sentia que a última batalha estava prestes a ser travada e que ele precisava fazer algo para evitar o fim de sua amizade com o animal. "Papai, não podemos deixar que o levem", disse Lucas, sua voz tranquila e cheia de uma inocência que ninguém ali poderia ignorar. Ele sabia o que queria, sabia o que tinha que fazer, e ninguém poderia tirá-lo dessa decisão. João tentou mais uma vez impedir que seu filho fosse tão ousado, mas sabia que a coragem de Lucas era algo que não poderia conter. Com passos rápidos e decididos, Lucas correu até o cercado onde Fúria estava. O olhar de todos se voltou para ele, e o silêncio se apoderou da fazenda, interrompido apenas pelos sons do vento e pelos mugidos do touro. O menino, pequeno e sem medo, se posicionou no centro do pátio, com os braços estendidos para a Fúria, como se quisesse abraçar o imenso animal. Seu coração batia forte, mas sua fé era ainda mais forte. "Fúria", disse Lucas com voz cheia de compaixão, "não machuque ninguém, por favor. Você não é mais um monstro. Não precisa lutar. Pode confiar em mim." O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém imaginava, algo que desafiava tudo o que conheciam sobre o comportamento de Fúria. O touro, que antes se mostrava furioso e incontrolável, ficou imóvel. Seus olhos, que antes estavam acesos de raiva, agora pareciam perder aquela chama. O silêncio profundo que se formou entre eles foi tão intenso que ninguém se atreveu a se mover ou respirar. Todos observavam boquiabertos, enquanto Fúria, com toda a sua imensa força, começou a se aproximar lentamente de Lucas. O grande animal, com sua majestosa presença, se agachou até que sua cabeça ficasse na altura do pequeno menino. Surpreendentemente, Fúria não atacou. Em vez disso, abaixou lentamente a cabeça, tocando-a no chão perto de Lucas, como se estivesse aceitando o pedido do menino. O touro, antes um ser indomável e temido, agora estava diante do menino com uma suavidade que todos consideravam impossível. O olhar de Lucas, cheio de confiança e compaixão, parecia ter tocado algo dentro de Fúria, algo que nem o tempo nem a dor haviam conseguido alcançar. Marcos, que observava a cena com uma mistura de incredulidade e reverência, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Eu não posso acreditar no que estou vendo", disse ele, quase sem palavras, com a voz embargada pela emoção. João, com os olhos cheios de lágrimas, não podia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Fúria, o touro que ele temia e tentava controlar por tanto tempo, agora estava calmo, rendido à confiança de seu filho. O oficial veterinário, que até aquele momento parecia inflexível em sua decisão, ficou completamente comovido pela cena. Olhou para o pequeno Lucas, que agora acariciava suavemente o focinho de Fúria, como se ambos fossem velhos amigos. A cena diante de seus olhos era algo que ele jamais imaginaria. Um touro selvagem, submetido à pureza e inocência de uma criança.
O oficial veterinário respirou fundo, com semblante pensativo. Ele havia visto muitos casos difíceis durante sua carreira, mas nada como esse. Sabia que a situação de Fúria não era simples, mas naquele momento algo lhe dizia que havia algo mais em jogo, algo além do que as regras e normas poderiam explicar. Eu não posso levar esse touro ao matadouro, disse finalmente o oficial, com voz suave, mas cheia de uma decisão tomada pelo coração. O que acabei de presenciar aqui não é algo que eu possa ignorar. Esse touro pode ser salvo. Vou transferi-lo para um centro especializado em terapias com animais. Ele será útil, não como uma ameaça, mas como um símbolo de redenção. O alívio foi imediato. João não sabia se ria ou chorava, mas o peso que ele carregava parecia ter sido retirado de seus ombros. Marcos olhou para Lucas com um sorriso orgulhoso. O pequeno, com seu olhar puro e coragem inabalável, havia feito algo que nenhum adulto poderia ter feito. Ele havia mostrado ao mundo o poder da verdadeira amizade, aquela que não vê tamanho nem ferocidade, apenas necessidade e empatia. A fazenda, que até aquele momento carregava uma atmosfera de medo e incerteza, agora parecia respirar aliviada. O futuro de Fúria estava garantido, e com isso surgia uma nova esperança para o rancho solitário. O touro, antes considerado uma ameaça, agora seria visto como um símbolo de transformação e amizade. A mudança na vida de Fúria foi mais do que um simples deslocamento físico. Depois de ser transferido para um centro especializado em terapias com animais, o grande touro continuou vivendo no rancho solitário, mas agora, em vez de ser um símbolo de perigo e fúria, ele se tornava um verdadeiro símbolo de redenção. A fazenda, antes marcada por tensões e medos, transformou-se em um lugar de cura e esperança, com Fúria como seu centro. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Os primeiros dias após a transferência foram de adaptação. Fúria, embora mais tranquilo, ainda carregava em seu corpo e espírito as cicatrizes de um passado doloroso. Os empregados da fazenda, junto com Marcos, que continuava supervisionando o progresso de Fúria, tomaram todos os cuidados necessários para garantir que o touro se acostumasse à nova rotina. No começo, ele permaneceu em uma área mais isolada, permitindo-lhe se adaptar ao novo ambiente. Mas o que ninguém imaginava era que a presença constante de Lucas na vida de Fúria seria crucial para sua total adaptação. Todos os dias, Lucas visitava Fúria, sempre com sua inocência e paciência. Ele se tornou a ponte entre o touro e os outros seres humanos. O menino não apenas cuidava do touro com carinho, mas também o envolvia em sua rotina, falando com ele sobre tudo o que o rodeava, como se fosse um amigo de longa data. E foi essa conexão silenciosa, uma amizade genuína e pura que começou a transformar Fúria de dentro para fora. A notícia de que Fúria estava sendo utilizado em terapias com animais logo se espalhou. O rancho solitário, que antes era apenas uma propriedade agrícola, agora se tornava um ponto de referência para terapias com animais, especialmente com crianças e adultos que precisavam de uma forma especial de cura emocional. Fúria, o touro feroz que todos temiam, agora era a chave para muitos corações feridos. Entre as crianças que começaram a se beneficiar da presença de Fúria estava Júlia, uma menina autista de 6 anos. Júlia, que antes tinha dificuldades para se comunicar e interagir com o mundo ao seu redor, encontrou em Fúria uma forma de conexão que ela nunca havia experimentado antes. No começo, Júlia apenas o observava de longe, com uma expressão distante, como se o mundo ao seu redor fosse um lugar estranho e incompreensível. Mas algo no olhar de Fúria parecia chamá-la. Ele, que antes representava o medo para muitos, se tornava um símbolo de segurança e confiança para Júlia. Com o tempo, Júlia começou a se aproximar mais de Fúria, sempre sob a supervisão de Lucas, que com sua paciência ensinava a menina a interagir com o touro de maneira suave e cuidadosa. O impacto foi visível. Júlia começou a fazer pequenos progressos, começou a falar mais, a sorrir com mais frequência e, finalmente, a tocar Fúria com a mesma ternura que Lucas. Cada toque, cada palavra dita era um pequeno milagre,
uma evolução no mundo de Júlia. Enquanto isso, o rancho solitário foi se transformando cada vez mais em um centro de turismo rural. Pessoas vinham de longe para ser testemunhas da incrível amizade entre Lucas e Fúria, para ver com seus próprios olhos como o touro feroz havia se tornado um terapeuta silencioso para aqueles que mais precisavam de cura emocional. As histórias sobre a amizade entre o menino e o touro começaram a se espalhar, e visitantes de todas as partes do país começaram a chegar, buscando não apenas ver Fúria, mas também viver a experiência única que aquele lugar oferecia. João, observando toda essa mudança, começou a refletir profundamente sobre o que havia aprendido. Ele olhava para a Fúria e via mais do que um touro que ele tinha considerado uma ameaça. Agora, ele via um símbolo de transformação. O animal que havia sido consumido pela raiva e dor agora se tornava um agente de cura e reconciliação, não apenas para aqueles que o conheciam, mas também para ele mesmo. João sabia que, de algum modo, ele também estava se curando, aprendendo a ver o mundo com mais compreensão e empatia. Ele via em Fúria a mesma jornada de superação que ele mesmo havia trilhado após a morte de seu filho Rafael. João se aproximou de Lucas no final da tarde, quando o menino estava sentado perto de Fúria, acariciando sua testa com um sorriso suave no rosto. O sol estava se pondo, iluminando a paisagem com uma luz dourada. João se ajoelhou ao lado de Lucas e, com voz suave, disse: "Você fez mais do que eu poderia ter imaginado, filho. Você e Fúria me ensinaram uma lição que nunca esquecerei. Às vezes, o maior milagre não vem de onde esperamos, mas de onde a pura inocência e confiança podem nos levar." Lucas sorriu, sem dizer uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Ele sabia que havia feito algo importante, algo que mudaria o futuro de Fúria e de todos ao seu redor. O menino e o touro, ambos curados de suas próprias feridas, haviam se encontrado e criado uma amizade que desafiava qualquer expectativa. O capítulo termina com a imagem de João olhando para Fúria e Lucas, observando como o vento levava as folhas ao redor e como finalmente a paz reinava na fazenda. O rancho solitário, que antes era um lugar marcado pela dor e medo, agora se tornava um farol de esperança e transformação. Fúria, o touro feroz, e Lucas, o menino corajoso, se tornaram símbolos de como a verdadeira amizade pode curar até os corações mais feridos.